Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência ao nosso estudo, vamos agora resolver problemas sobre temperatura e escalas termométricas, tá ok? Eu preparei dois problemas. O problema 1 é esse que está indicado aqui, a gente vai resolver eles juntos, tá bem? Em uma dada região da Terra, a temperatura máxima registrada em um ano foi 42 graus Celsius, enquanto que a temperatura mínima foi 15 graus Celsius. Obtenha ambas as temperaturas em graus Fahrenheit. A variação entre o máximo e o mínimo em Fahrenheit e em graus Celsius. Tudo bem, então vamos resolver esse problema. E para resolvê-lo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados do problema. Então, eu vou aumentar um pouco aqui para vocês poderem enxergar direitinho. O que a gente está fazendo é a resolução do problema 1, tá? Então, quais são os dados do problema? Primeiro de tudo, ele deu duas temperaturas. Ele deu a temperatura mínima registrada no lugar, que eu vou chamar de θ 1C, tá? Então, essa é a temperatura mínima na região em graus Celsius, que ele diz que é 15 graus Celsius. Então, isso aqui é a temperatura mínima na região em graus Celsius. Tudo bem? Ele também deu outra temperatura, que foi o θ2C, que eu vou chamar de θ2C, que é a temperatura máxima na região em graus Celsius, que é 42 graus Celsius. Tudo bem? Então, essa é a temperatura máxima na região em graus Celsius. Tá bom? Ótimo. Então, na letra A do problema, ele pede ambas as temperaturas em Fahrenheit. Então, para resolver isso aqui, eu só preciso fazer uma coisa, que é o seguinte: eu preciso aplicar aquela expressão que nós vimos na nossa aula teórica sobre escalas termométricas, que é a relação entre uma dada temperatura em Celsius e uma temperatura em Fahrenheit. A relação é essa aqui, ó. Uma dada temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a esta mesma temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vamos aplicar essa relação primeiro para a temperatura mínima. O que eu vou ter? Então, eu vou colocar aqui, tá? Seria uma forma. Então, vamos lá. Eu coloco aqui, ó. O θC1, o que eu vou ter? θC1. Eu vou ter, desculpa, fiz besteira. O θC1, eu vou ter o seguinte, ó. θC1 é 15, então é só substituir o θC por 15. Então, 15 dividido por 5 vai ser igual a... Aí, da mesma forma que eu chamei a temperatura mínima em graus Celsius de θC1, eu vou chamar a temperatura mínima em graus Fahrenheit de θF1. Então, vai ser θF1 menos 32 dividido por 9. Tudo bem. Como eu resolvo isso? 15 dividido por 5, quanto é que dá? 15 dividido por 5, pessoal, dá 3, não é? Então, eu substituo por 3. E, posteriormente, eu vou pegar o 9 que está dividindo e passar para o outro lado, multiplicando.
Então, o que eu vou ter? Inserir outra equação aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. 9 vezes 3 é igual a θ em Fahrenheit 1, que é a temperatura de mínimo, menos 32. Esse 32 que está negativo, eu vou passar para o outro lado. Ele vai para o outro lado como? Ele vai para o outro lado positivo. Então, naturalmente, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. 9 vezes 3 é 27. Então, θ F1, que é a temperatura de mínimo em Fahrenheit, vai ser 27 mais 32. E quanto é que dá isso? Isso dá exatamente 59 graus Fahrenheit. E essa é a resposta para a temperatura de mínimo. Ok? Então, a temperatura de mínimo em Fahrenheit é 59. Isso é a nossa letra A, tá bom? Para achar agora a temperatura de mínimo, temperatura de máximo em Fahrenheit. Então, eu vou pegar e vou chamar ela de θF2, assim como eu chamei a temperatura de máximo em Celsius de θC2, como está aqui, tá bom? Então, o que eu faço? Ao invés de 15 aqui, eu vou substituir o θC por 42, por esse valor de K. Então, eu vou pegar e vou colocar 42. Então, 42 dividido por 5 é igual a θF2 menos 32 dividido por 9, porque agora eu estou querendo obter a temperatura de máximo. 42 dividido por 5 é 8,4. Então, coloco aqui, ó. 8,4. Esse sobre 5 vai embora, né? É igual a isso aqui. Procedo de maneira similar ao que eu fiz no outro caso. O que eu vou ter? Que o θF2 vai ser 9 vezes 8,4, tá ok? Tudo bem? É igual a θF2 menos 32. Então, quem é o θF2? Resolvendo isso, eu vou ter o seguinte. A temperatura de máximo em Fahrenheit é igual a 107,6 graus Fahrenheit. Essa é a resposta da letra A. Então, a resposta da letra A é a temperatura de mínimo em graus Fahrenheit é 59 graus Fahrenheit, a temperatura de máximo é 107,6 graus Fahrenheit. Dando sequência à solução, vamos agora para a letra B. Então, na letra B, o que ele pede? A variação entre o máximo e o mínimo em graus Fahrenheit e em graus Celsius. Então, vamos continuar a resolver o problema 1, tá? Agora resolvendo a parte B do problema 1. Problema 1, resolução. Então, vamos resolver a letra B. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou achar é o delta θ em graus Celsius. Tudo bem? E a gente sabe que isso não é nada mais nada menos que a temperatura maior, né, a temperatura final em graus Celsius, menos a temperatura anterior. E o que isso vai ser? Isso vai ser, como você anotou aí, nada mais nada menos que
42 menos 15. E o que dá? Isso dá igual a 27 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura em graus Celsius. Em Fahrenheit, eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou ensinar as duas. Então, primeiro é só fazer delta θ Fahrenheit, que é igual a θ 2 Fahrenheit menos θ 1. Isso vai ser o quê? Os resultados que nós obtivemos, que é 107,6 menos 59, que dá exatamente 48,6 graus Fahrenheit. Ou nós podemos resolver usando essa expressão aqui, ó, que relaciona uma variação de temperatura em Celsius com uma variação de temperatura em Fahrenheit. Nós já temos a variação de temperatura em Celsius, então a gente só precisa substituir, pessoal. Então vamos lá. Insere a equação. E aí vamos lá, vamos escrever. Variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit, não é? Faltou a variação aqui, dividido por 9. É isso? Aí é só a gente substituir agora a variação de temperatura em Celsius pelo seu valor, que foi quanto? 27. E aí nós podemos fazer um meio pelos extremos ou simplesmente multiplicar 27 por 9 e dividir por 5. Então, o que eu vou ter? Opa, o que eu vou ter aqui? Claramente, eu terei o seguinte. A variação de temperatura em Fahrenheit será igual a 27 vezes 9 dividido por 5. E isso dá igual a 48,6 graus Fahrenheit. Mesmo resultado que nós obtivemos antes. Isso resolve o primeiro problema. Vamos agora resolver o segundo problema. O segundo problema é um problema do ITA e diz o seguinte: para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 a 10 correspondem respectivamente a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é. Então, para resolver esse problema, pessoal, esse é um problema um pouco mais difícil. Você precisa anotar os valores, tá? E respeitar uma sequência de passos. Então, primeiro, os valores. Ó, 37 graus Celsius tem uma correspondência na escala do estudante de medicina. 37 graus Celsius corresponde a quem? Corresponde a 0 graus na escala do estudante. Tudo bem? Eu vou chamar isso aqui, a escala do estudante, de grau X, tá?
enquanto que 40 graus Celsius corresponderá a 10 graus na escala do estudante. Eu vou chamar de X. Então, 10 graus X. Tudo bem? Então, quais são os passos para a gente resolver esse problema? Já anotamos os dados do problema. Então, basicamente, os passos consistem no seguinte. Vamos lá. Primeiro passo. Construir uma relação entre a escala X, que é a escala do estudante de medicina, e a escala Celsius. Tudo bem? Como a gente constrói essa relação? Usando o que nós aprendemos na nossa aula anterior. Segundo passo, usando a relação obtida anteriormente, fazer a temperatura em Celsius igual à temperatura em X, tudo isso igual a um certo valor, que eu vou chamar de Y, tá? E obter a temperatura onde as escalas e obter Y, que é o quê? A temperatura para o qual o valor na escala X é igual ao valor na escala C. Tudo bem? Então, como a gente faz isso? Então, vamos executar primeiro o passo 1. Então, eu vou colocar aqui. Problema 2. Resolução. Então, vou pegar e vou copiar isso aqui, porque eu vou usar ele a relacionar as escalas, como a gente fez na nossa aula. Então, bora lá. Isso aqui é como se fosse dois termômetros idênticos, sendo um graduado em graus Celsius e o outro graduado em X. E o que é que eu quero obter no caso? Eu quero obter uma relação entre uma temperatura em graus Celsius, tá? E esta mesma temperatura na escala X, tá? Para fazer isso, eu uso aquele mesmo argumento que eu usei quando eu construí a relação entre Celsius e Fahrenheit, tá? Essa distância aqui, eu vou chamar de A, tá? Enquanto que essa distância aqui, eu vou chamar de B. E o que eu tenho que fazer? Em ambas as escalas, A dividido por B tem que ser igual. Então, na escala Celsius, o que é A dividido por B? Na escala Celsius, o A ele é igual a θC, ou seja, a temperatura em graus Celsius, menos 37. Tudo bem? Enquanto que o B é 40 menos 37.
Bem? Já na escala do estudante de medicina, o A vai ser o quê? Θ x menos zero. Esse é o A. Enquanto que o B vai ser o quê? 10 menos. Bem? Ok? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui para ficar mais legal. Então, o A na escala x vai ser θx menos zero, enquanto que o B vai ser 10 menos zero. Aí o que a gente faz agora? A gente está construindo a relação entre a escala em Celsius e a escala x. Repete θc menos 37, tá? Naturalmente, isso vai ser o quê? Dividido por 3, não é? Então, eu vou ter θ c menos 37 dividido por 3 tem que ser igual ao quê? θx dividido por 10. Então, essa é a relação entre as escalas termométricas. É a relação que eu estava procurando. E isso finaliza o que eu chamei de passo 1. E agora, vamos para o passo 2. O que consiste no passo 2? O passo 2, eu vou igualar θc a θx. Vou chamar os dois de y e jogar onde? Jogar aqui, pessoal. Nessa equação daqui. Tá ok? Então, fazendo isso, o que eu obtenho? Vamos lá. Vou fazer o passo 2 agora. Claramente, eu vou ter y menos 37 dividido por 3 é igual a y dividido por 10. Tudo bem? Então, isso vai dar uma equaçãozinha de primeiro grau, muito simples, dá para a gente resolver com tranquilidade, tá? Faço um meio pelos extremos aí, não é? Então, eu vou ter que 10y menos 370 é igual a 3y. Tudo bem? Ou seja, isso significa que 7y é igual a 370. Portanto, quem é y? Y vai ser igual a 370 dividido por 7. E isso, pessoal, dá igual a uma dízima periódica, que é 52,888888 graus Celsius. Isso pode ser aproximado para 52,9 graus Celsius. Então, essa é a resposta do nosso problema. E isso dá na letra A,
52,9 graus Celsius. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje sobre os nossos conteúdos. Muito obrigado e um forte abraço a todos.